Olá, muito boa tarde. O Dia Nacional de Lutas das Centrais Sindicais do país causaram transtornos no Vale do Paraíba, principalmente em Taubaté e São José dos Campos. Quem precisou se utilizar da Via Dutra esta manhã teve que ter muita paciência. Paralisações deixaram a rodovia interditada por mais de 3 horas. Vamos agora ao vivo a Via Dutra, trecho de Taubaté, onde está o nosso repórter Márcio Corrêa. Boa tarde, Márcio. Alguma interdição nesse momento na rodovia? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade Primeira Edição. Pois é, eu falo ao vivo do quilômetro 117 da rodovia Presidente Dutra, bem pertinho do entroncamento com a rodovia Carvalho Pinto, onde houve a manifestação. A rodovia aqui ficou interditada por cerca de 1 hora e agora, como a gente pode ver, o trânsito vai fluindo sem problemas nos 2 sentidos para o motorista. A interdição aqui da Via Dutra no trecho de Taubaté foi o ápice da manifestação que começou bem cedo em frente ao distrito industrial, a um dos distritos industriais aqui de Taubaté, feita pelo Sindicato dos Metalúrgicos, onde houve uma assembleia e os trabalhadores de pelo menos 5 fábricas decidiram cruzar os braços em adesão ao Dia Nacional de Mobilizações. Veja como foi. Em Taubaté, o Sindicato dos Metalúrgicos realizou uma assembleia em frente ao Distrito Industrial de Piracangaguá. Funcionários de 5 fábricas do setor de autopeças decidiram cruzar os braços em adesão ao Dia Nacional de Lutas. Nós estamos fazendo essa paralisação no setor de autopeças, que é um setor que ainda não avançou na redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais aqui em Taubaté. Nós temos, por exemplo, as montadoras, já tem a redução da jornada, já trabalham desde 97 nas 40 horas semanais. Portanto, a redução da jornada também faz parte da pauta nossa de mobilização. Assim como investimentos na saúde, investimentos na educação, porque nós trabalhadores, como todo brasileiro, pagam seus impostos mensalmente, nós queremos que esses impostos sejam revertidos em benefícios e por isso nós queremos políticas públicas de maior qualidade no Brasil. Depois do ato, os trabalhadores saíram em passeata. À medida que caminhava, o grupo aumentava. O destino principal era a rodovia Presidente Dutra. No quilômetro 117, funcionários da LG e da Uzi Minas aderiram à manifestação e fecharam a rodovia nos 2 sentidos. O congestionamento chegou a 3 quilômetros de extensão. A manifestação é importante, mas o bloqueio da rodovia é péssimo, né? Porque cada um tem o seu horário e eles acabam prevalecendo eles e atrapalhando a gente. Para a gente atrapalha, porque a gente depende de vendas e a gente precisa se locomover. Fica difícil. Concordo com a manifestação, mas não concordo com o bloqueio, porque a ida e vinda eu acho que não pode ser prejudicado por ninguém. Pois é, Nicolini, e olha, o bloqueio aqui da rodovia Presidente Dutra foi feito mesmo com uma liminar emitida pela Justiça Federal que determina uma multa de R$100 mil por hora para as organizações sindicais que fechassem rodovias na data de hoje em todo o Brasil. Mesmo assim, o sindicato fez a sua manifestação e fechou a rodovia. E antes da liberação do trânsito, os trabalhadores realizaram uma assembleia no meio da estrada, onde aprovaram a pauta da CUT que será apresentada em Brasília. Nessa pauta de reivindicações estão, além do aumento real de salário e da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, também há o pedido formal de que os deputados e senadores votem contra o projeto 4330, que, segundo o sindicato, aprova a terceirização dos contratos de trabalho. Eles também querem 10% do PIB do Brasil em educação, 10% da renda bruta do país na saúde, valorização dos professores, fim do fator previdenciário e também valorização das aposentadorias, entre outras reivindicações de nível nacional. Agora à tarde, as fábricas que pararam pela manhã aqui em Taubaté, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, retomam as suas atividades normalmente. Voltamos com você no estúdio, Cláudio. Ok, Márcio, muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Bom, em São José dos Campos, os protestos também começaram bem cedo. A nossa reportagem acompanhou a primeira interdição da Dutra na região, que durou pouco mais de 2 horas. Os motoristas reclamaram da nova paralisação no trecho. O protesto dos metalúrgicos começou de madrugada. Os funcionários do primeiro turno foram impedidos de entrar na fábrica da GM. A montadora não vai funcionar nesta quinta-feira. Às 6h30 da manhã, os manifestantes atearam fogo em pneus e interditaram a Via Dutra nos 2 sentidos, na altura do quilômetro 143, em São José dos Campos. Nós estamos protestando para cobrar da Dilma, do Congresso Brasileiro,
a pauta da classe trabalhadora, que é o fim do fator previdenciário, a redução da jornada de trabalho no país, a mudança da política econômica que está sendo aplicada para favorecer os trabalhadores e não as empresas e os banqueiros, revogação dos preços do aumento das passagens que tiverem em todo o país, congelamento do aumento dos preços dos alimentos. Essa é a bandeira geral que une hoje todas as centrais sindicais brasileiras. A Justiça Federal aplicou uma multa aos manifestantes que interditaram a Via Dutra. A Justiça Federal soltou um interdito proibitório, certo? Ele já foi notificado, é R$100 mil por hora parada aqui na Dutra, certo? E esse interdito tem um item lá que abrange até a pessoa física nessa situação. Os motoristas que seguiam sentido São Paulo enfrentaram 5 quilômetros de congestionamento. Tiago trabalha com transporte de carga e já ficou preso na Via Dutra várias vezes desde o início das manifestações pelo país há cerca de um mês. Bastante transtorno. A gente que mexe com frete aí, a gente está sujeito aí nessas paralisações aí, é perigoso, né? Perigoso. Tanto a vida da gente quanto o bem da gente, né? Às 8h30 da manhã, as 2 pistas da Via Dutra foram liberadas. Depois de 2 horas parados na estrada, os motoristas seguiram viagem. Não houve confronto. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 15 mil trabalhadores aderiram às paralisações nesta quinta-feira. Os funcionários de 20 fábricas de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí protestaram. Entre elas, a General Motors, a Avibras e a Embraer. E a tendência é que no decorrer do dia a gente siga com todo o processo de mobilização aqui na nossa região e no nosso país. Bom, ainda em São José dos Campos, representantes das principais centrais sindicais fazem uma manifestação pacífica que reúne cerca de 500 pessoas nas ruas centrais da cidade. O protesto começou por volta das 11 horas na Praça Afonso Pena e percorreu as principais ruas do centro. Neste momento, segue pela Avenida São José. Um pouco mais cedo, por volta das 9 horas, um pequeno grupo percorreu as ruas João Guilhermino e o Maitá, o que causou lentidão no trânsito. Em Pindamonhangaba, manifestantes paralisaram o transporte coletivo no início da manhã. Os ônibus só passaram a circular normalmente a partir das 8 horas. Uma mulher de 30 anos morreu atropelada na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro na tarde de ontem. O motorista do veículo estava alcoolizado. O teste do bafômetro feito pela Polícia Rodoviária logo após o acidente comprovou que o motorista estava embriagado. O engenheiro Luiz Eduardo Macias, de 47 anos, estava sozinho no carro quando perdeu o controle da direção e atingiu a vítima. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde, neste trecho da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Joselaine Mendes, de 30 anos, era funcionária da Embraer. A vítima ia pelo acostamento em direção à empresa na hora do acidente. Foi acionado o bombeiro, o resgate, foi constatado, o local foi preservado para a realização da perícia técnico-científica. Durante o atendimento dessa ocorrência, o policial que primeiro chegou no local, ele visualizou sinais notórios aí de embriaguez no condutor desse veículo. Foi submetido ao teste do etilômetro, sendo constatado 0,75, caracterizando dessa forma o crime de embriaguez ao volante. O marido da vítima esteve na delegacia. Muito abalado com a perda, ele não quis dar entrevista. Joselaine era mãe de 2 filhos, um de 9 e outro de 13 anos. O policial rodoviário alerta para o perigo de andar pelo acostamento. É perigoso, o acostamento é apenas para ser utilizado por veículos na rodovia. Nós não aconselhamos pessoas a utilizarem o acostamento. Se for utilizar, utilize pelo menos o canteiro lateral, mas não aconselhamos de forma alguma as pessoas utilizarem o acostamento. O motorista foi trazido aqui para o 4º Distrito Policial em Quiririm, onde prestou depoimento. Ele foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e por embriaguez ao volante. Como não tem antecedentes criminais, foi estipulada uma fiança de R$5 mil. O engenheiro pagou o valor e foi liberado. Outras 2 mortes foram registradas na região entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Por volta de 7 da noite, um homem de aproximadamente 60 anos foi atropelado no entroncamento das rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro e Carvalho Pinto, bem próximo do local onde a reportagem mostrou o acidente. A vítima não foi identificada.
Um outro homem foi atropelado no mesmo local quando tentava alertar os motoristas sobre o acidente. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internado. A outra morte foi na rodovia que liga Bananal a Arapeí, a SP-68. Na altura do quilômetro 302, um homem perdeu o controle do volante, bateu em um poste, capotou e morreu na hora. Depois do intervalo, o economista do NUPES explica o que levou a cesta básica a ficar mais barata no mês de junho. Já já, agora 1h01.